Bom, conforme a gente tinha combinado com a o aval da coordenação, nós começamos então a unidade 4 e hoje encerramos a unidade 4, né, com a seção 3. E, vimos então escoamento de fluidos, né, internos, ou seja, aqueles que têm escoamento, num confinado, por exemplo, como num tubo, então escoamento confinado. Mas a gente tem tem outro tipo de escoamento, que é o escoamento externo, né. Por exemplo, você quando está dirigindo o carro, você está imerso num fluido que é o ar, não é? A a água quando está num rio e ela encontra com um pilar, por exemplo, de ponte, né, esse escoamento também é externo, né. O objeto está interno ao escoamento, né. E é isso que a gente vai ver hoje, né. Então, o o escoamento externo nada mais é do que o escoamento de um fluido ao redor de um objeto ou em corpos submersos. O escoamento externo acontece à camada limite, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A camada limite é justamente a região do escoamento com velocidade afetada pela presença da superfície. A gente já vai ver isso aí. O fluido interage com a superfície do objeto, que funciona como uma resistência ao escoamento do fluido. Desse modo, as moléculas do fluido mais próximas à superfície do objeto têm velocidades menores, enquanto as mais distantes têm velocidades maiores, formando então um gradiente de velocidade, uma diferença de velocidade. Essa resistência ao escoamento, que ocorre quando o fluido interage com a superfície do objeto, é devido à propriedade chamada viscosidade. Enquanto o escoamento externo é também um escoamento viscoso. O escoamento externo considera o escoamento incompressível, ou seja, se considera que a massa específica, que é a letra ρ, do fluido não varia. Ah, esse conceito de escoamento externo, ele é muito utilizado, então, nas soluções gráficas numéricas, né, o CFD, né? E são soluções numéricas que é um campo de pesquisa relacionado à dinâmica dos fluidos, computacional, né. Ah, então, nesse tópico aqui, analisa-se a natureza do escoamento viscoso sobre ou ao redor dos corpos, né. Então, eu tenho, por exemplo, aqui é um aerofólio, né, um objeto, e tem um escoamento aqui que ele se altera ah, à medida, então, que ele se aproxima do objeto, tá. Ah, a região na qual os efeitos viscosos são desprezíveis e a região na qual os efeitos de tensão viscosa são relevantes devido à presença da camada limite. Bom, o que acontece aqui? Então, eu tenho um escoamento sobre um corpo submerso, pode ser qualquer fluido aqui. Nessa região aqui, eu tenho, então, uma pressão, né? Uma pressão maior, e nessa região aqui eu tenho, então, uma pressão menor. É isso que ocorre, então, acho que chegou alguém aqui. Então, é isso que ocorre, né? E, então, ao redor, então, desse objeto submerso no escoamento de um fluido, então eu tenho uma tensão, né? Uma tensão. Acho que chegou mais alguém.
uma tensão, né, de cisalhamento, né? Então, é isso que acontece. E, basicamente, quando eu tenho, então, esse escoamento em um corpo submerso, eu tenho então, duas forças relevantes, né? Que é a força lift, tá? E a força drag, né? Uma é de sustentação, né? E o outro é de atrito, tá? Então, essas são as forças básicas que agem, então, entre o escoamento de um fluido e um corpo submerso, né? Corpo submerso. E isso acontece em aerodinâmica, né? Como que é o desenvolvimento, então, de um avião, né? De um foguete. Eles têm forças lift, né? Forças de elevação, tem forças, então, de resistivas, né? Tem a drag força, né? Ocorre na área de oceânica, né? Ocorre na área de hidrodinâmica, né? Torpedos, navios, ocorre na engenharia eólica, né? Os escoamentos em torno de corpos imersos costumam ser encontrados nas mais diversas áreas da engenharia, em tudo: transporte, hidrodinâmica, aerodinâmica, a área de oceania, né? Engenharia eólica, hídrica, todas as áreas, então, da engenharia, notadamente da civil, da mecânica, da produção e até da computacional, né? Envolve, então, escoamentos em corpos imersos, né? Escoamentos externos, que a gente chama, né? E tem, então, como o curso de vocês começa, então, cada tópico com um problema, né? Então, o problema proposto, né, é uma empresa de engenharia e soluções e mecânica dos fluidos contratou você, aluno, como especialista que atuará como líder responsável pelo desenvolvimento de todo o projeto que envolva a aplicação de fluidos. Em seu último trabalho nessa empresa, você se deparou com o seguinte desafio: um navio superpetroleiro está sendo projetado por uma empresa multinacional do ramo. O novo navio terá 360 metros de comprimento, 70 metros de largura, 70 metros de largura, um calado. Calado é a parte no caso aí do navio, que fica imersa, né? Fica submersa na água, né? Então, um calado, né, de 25 metros e a velocidade de cruzeiro de 6,69 metros por segundo na água do mar, tá? Considerando, então, uma temperatura de 10 graus Celsius. Seu objetivo como responsável por esse projeto é, utilizando-se de criatividade, raciocínio crítico e de soluções de problemas, estimar a força e a potência requerida para vencer o arrasto devido ao atrito superficial do fluido com a carcaça do navio, né? Uma informação crucial para o correto dimensionamento e a seleção dos sistemas de propulsão do navio, né? Então, o navio tem que ter um sistema de propulsão que seja capaz, então, de vencer as forças de atrito do fluido, né? E a força-peso, né? do navio, né? Carregado ou não. E está se perguntando, então, quais são as variáveis relevantes para a resolução desse problema? Como modelar esse problema? Quais as considerações necessárias para simplificar o problema? Quais equações se deve usar? Então, esse é o problema proposto. E ele envolve, obviamente, né, escoamento
no caso aqui de água, e uma parte submersa do navio, né? Que é o calado, né? Que é a parte, então, que fica abaixo do nível d'água do navio. Então, quando o escoamento externo ele atinge um objeto, né? Ele desenvolve um negócio que a gente chama de camada limite. Vocês já devem ter estudado isso em escoamento, já devem ter estudado isso em termodinâmica, né? O conceito é igual, né? De camada limite interno, de escoamento interno, de termodinâmica, né? Esse conceito de camada limite é recente na área, então, de escoamentos, né? Deve ter, acho que, 99, uns 15 anos no máximo. Então, esse conceito de camada limite mudou muitos conceitos que a gente tinha a respeito de forças resultantes, né? Devido a escoamentos. Então, Professor, tem um aluno aí esperando. opa, vou lá. Henrique. Isso. Obrigado. Em esse livro, Fox, né, McDowell, né, fala de introdução à mecânica dos fluidos, né? E ele é muito famoso no mundo, né? E ele fala, então, chegou mais alguém? E ele fala a respeito exatamente dessa interação entre objeto, né, e escoamentos, né? Ele diz assim que em inúmeras situações de escoamento reais, espera aí que eu já volto. Esse aluno, Rodrigo Gouveia, ele está entrando, mas cai toda hora. Ele não consegue entrar, eu acho que está com um problema no sinal dele. Tá bom, professor, eu vou falar com Mas, ele. de qualquer forma, à medida que ele for tentando, eu vou admitindo, tá bom? Vocês me avisem aí, por favor. Beleza. Então, esse livro, então, é muito famoso, de mecânica dos fluidos, né? E acho que já tem versão até 2019, acho que já tem versão desse livro. Eu tenho uma versão antiga ainda, a quarta edição, mas os princípios são os mesmos, né? Bom, ele diz assim, em inúmeras situações de escoamentos reais, ocorrem interações com objetos ou superfícies vizinhas. O arrasto pode ser reduzido significativamente. Então, o arrasto pode ser reduzido significativamente quando dois ou mais objetos movendo-se de um atrás do outro interagem, né? Ou seja, tem uma interação entre o meio fluido, né, e o meio sólido, né? Esse fenômeno é bem conhecido dos adeptos de ciclismo, das corridas de automóvel, que é seguir o vácuo, né? É isso que, por exemplo, na corrida de automóvel, você tem um meio fluido que é o ar, e você tem o automóvel, né, de competição que está, então, que é um escoamento externo, né? Ele desenvolve uma determinada velocidade. E ele sofre, então, o atrito. Se ele estiver na frente, ele sofre o atrito do ar na sua, na sua carroceria, né? Na realidade, no conjunto todo do carro. Então, quem está atrás dele, colado atrás dele, não sofre essa força de arrasto que a gente chama,
É por isso que, num determinado instante, né, ele se desloca rapidamente para fora disso e ele encontra, então, um vácuo que permite ele atingir velocidades maiores e ultrapassar o adversário da frente, né? Que a gente chama comumente de seguir no vácuo, né? Mas é um problema que envolve, então, escoamento externo. As reduções de arrasto, né, devido a efeito viscoso, de 80% podem ser alcançados por meio de espaçamento ótimo. O arrasto também pode ser aumentado significativamente quando o espaçamento não é ótimo. É o livro do Fox que fala isso aí. Opa, mais alguém aí? Não. Bom, eu não sei se eu vou conseguir. Tem um filminho muito legal, mas esses filmes não tem em português, só tem em inglês. Mas eu acho que, se eu conseguir passar, é bem interessante a gente ver o que é o escoamento externo e quais são, o que é a camada limite, quais são, então, as forças que interagem entre o objeto e o escoamento do fluido, né? E vamos ver se eu consigo. Acho que eu não consigo. Não consigo. Ah, consegui. When fluid flows past an object, or an object moves through a stationary fluid, the fluid exerts. Aí está falando, então, de um objeto, né, que está imerso num escoamento, que a gente entende que seja por ar, e essa daí é a força resultante, que está em verde aqui, ó, é a força resultante. Só que para essa composição aqui depende, então, da força de sustentação, que é o lift, e da força de arrasto, que é o drag, né? Isso são as forças aerodinâmicas, tá? Ou hidrodinâmicas, né? Então, é a força de arrasto, a força de sustentação e a resultante. E isso é muito importante, por exemplo, nas embarcações, no escoamento de carro, que todos eles, o navio está imerso, então, no fluido água, mas o carro e o avião está no fluido ar. Então, o design, então, desses equipamentos é muito importante para reduzir, então, a drag force, para desenvolver velocidades maiores, né? Então, isso aqui é atrito de cisalhamento que ocorre nesse objeto aqui, tá? E aqui a distribuição de pressões, né? Então, a pressão se desenvolve assim ao longo desse objeto aqui, né? Então, está aqui a drag force, né? A força de arrasto, tá? Que depende, então, da viscosidade desse fluido. Essa a força, drag force, a força de arrasto, que é o que vai se ver agora, é devido, então, ao atrito, né? E eu tenho, então, devido ao atrito e pressão. Então, se a gente pegar um objeto, né, em escoamento externo, a
A gente tem a área inicial aqui é de alta pressão e as outras áreas são de menores pressões. Para fazer isso aqui, as linhas de fluxo contornam o objeto, né? E isso aqui é chamado de esteira, né? Esteira. O que acontece depois que ultrapassa o objeto é chamado de esteira aqui. E essas aqui são as linhas de fluxo. E isso aqui é formado, então, por vórtices, né? Então, próxima à superfície aqui, de contato do fluido, né? Com a superfície do objeto, vai acontecer um negócio que a gente chama de camada limite. Então, o escoamento acelera inicialmente e, no desenvolvimento do escoamento, ele sofre, então, uma desaceleração. Então, esse aqui é o perfil de velocidades inicial. À medida que ele vai percorrendo o contato, então, com a superfície do objeto, né, ele vai reduzindo, então, a velocidade. E estima, por exemplo, num cilindro que essa pressão positiva ela atua até mais ou menos de 80, do ângulo de 80 até 120. Depois disso, eu tenho uma perda de pressão aqui do escoamento em relação no contato, então, com o contato com a superfície. Aqui, como exemplo, ele está usando, então, uma bolinha de golfe, né? Uma tacada na bolinha de golfe. Como é que ela vai se desenvolver, então, o escoamento dessa bolinha no ar, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, nos aviões também, né? Essas aletas aqui são geradores, então, de vórtices, né? É ela que faz, então, que a pressão na superfície das asas seja menor do que a pressão abaixo delas, né? Para criar, então, uma resultante que seja capaz, então, de o avião não cair, né? Friction drag increases with the viscosity of the fluid and is most significant for bodies which have a large surface area aligned with the direction of flow. We saw earlier that turbulence delays flow separation, which reduces the pressure drag. But for friction drag, it has the opposite effect. Força drag que ele fala é a força de arrasto. Então tá aqui, então, uma camada limite turbulenta e uma camada limite, então, laminar. Então, essa camada limite aqui laminar, ela reduz, então, o atrito, né? O atrito do escoamento com a superfície aí. Research has also focused on minimizing the friction drag associated with a turbulent boundary layer. When trying to minimize drag, engineers very often look to nature for inspiration. Sharks are a particular interest. Então, ele diz que os cientistas, os engenheiros estudam incessantemente, então, essas forças aí para melhorar, então, o escoamento. Observar, então, que os peixes, né, têm uma anatomia aerodinâmica, no caso do tubarão, que favorece, então,
o escoamento, o avião também ele tem uma forma que favorece, então, a redução da força de arrasto, né? No caso, então, essa superfície reduz até 2% a força de arrasto. E, obviamente, ele também tem que ter uma força de sustentação. Tá? Então, tem a força de arrasto e a força de sustentação. Então, o que acontece, então, num escoamento externo, quando pega uma placa separada? Obviamente, aqui ocorre uma pressão, né, grande, e isso aqui vai se deslocar ao longo dessa placa, né, e é menos crítico quando essa placa tem o mesmo sentido, então, do escoamento. E tudo isso aí depende, então, do negócio chamado de ângulo de ataque, né? Qual é o ângulo que o escoamento vai incidir sobre a peça, né? Então, está aqui mostrado que a forma tem muita importância na distribuição de pressão e no atrito, tá? Nós não vamos usar essa fórmula, não fique preocupado, não. Então, a fórmula que a gente usa da força de arrasto é essa daqui, meio de um coeficiente de arrasto, que é tabelado, a massa específica do fluido que está escoando, a velocidade desse fluido e a área de contato. Tá? A área de contato. Eles chamam de densidade, mas para nós é massa específica. Isso aí é a área de referência, né? A área de contato. Então, aqui está mostrando, então, o ângulo de ataque. Aqui é um cilindro horizontal, então a área projetada é o comprimento desse cilindro aí, vezes o diâmetro dele, né? E tanto os coeficientes dependem essencialmente do número de Reynolds, né? Então, esses coeficientes aqui, o coeficiente de arrasto, que é o CD aqui, né, ele depende, então, do número de Reynolds. No caso dessa peça aqui transversal, né, o CD é constante, né? No caso, por exemplo, de um cilindro ou de uma esfera, né, o coeficiente ele vai se alterando à medida que o número de Reynolds aumenta, né? E para cada tipo, então, de objeto, eu tenho, então, valores do coeficiente de drag force, né? O coeficiente de atrito. Tá? No caso, então, de uma esfera, né, também, né, o coeficiente de arrasto também depende, então, do número de Reynolds. Então, dependendo, então, da situação, essa fórmula do drag force, né, ela pode ser simplificada, né?
Isso é no caso de uma esfera, né? No caso de uma esfera, a drag força é 3 vezes π, vezes a viscosidade. Então, no caso de uma esfera, você tem a força-peso, né? Tem a drag-força, considerando, então, que a esfera está em movimento de caída, né? Descendo, né? Você tem a velocidade de descida. Nesse caso aqui, a força de arrasto é igual à força-peso. Tá? Então, a gente pode igualar, né? Se ela estiver parada, né? Então, eu posso igualar, então, os dois lados dessa equação, a força de arrasto com a força-peso. Então, dependendo da relação entre a força de sustentação, a força-peso e a força de arrasto, essa esfera ela pode ficar inerte, subir ou descer. Tá? Então, isso aqui é a distribuição de pressões, então, do escoamento sobre a superfície do objeto. Isso aqui é, então, a tensão de atrito. Tá? Essa nébula ela tem uma série de produtos aí muito interessantes, né? O único problema é que ela está em inglês, tá? Mas muito legal, né? Que é a engenharia prática. Muito bem. Passado, então, esse choque aí do escoamento externo, vamos ver aqui o que acontece, o que passou nesse filme, né? A camada limite hidrodinâmica, né? Então, eu tenho um escoamento sobre, atuando, então, numa peça que é um aerofólio, né? Um aerofólio. Então, eu tenho uma velocidade constante, tem uma parte de estagnação, que é, então, quando essa velocidade encosta, vamos dizer assim, no eixo desse aerofólio, né? Depois eu tenho, então, as linhas de corrente, elas se afastam do objeto e é criado aqui um negócio chamado camada limite, aqui, ó. Camada limite. Tanto aqui quanto aqui, camada limite. E o que, depois que essa camada limite, aí ela se não é, ela avança, ela vai criar o que a gente chama de esteira, né? Como que isso aqui vai se desenvolver aqui? Tá? Então, fora da camada limite, né, o escoamento é não viscoso, dentro da camada limite ele é viscoso, tem atrito. Tá? Então, está aqui, então, a camada limite, é assim que o escoamento se desenvolve, né? Então, o que acontece aqui? O escoamento da corrente, esse escoamento aqui, ó, com essa velocidade U, choca-se com a parte frontal do objeto e divide-se no ponto de estagnação. Ponto de estagnação, ponto de estagnação. Então, uma parte vem para cá e uma parte vem para esse outro lado aqui. De acordo com o princípio da aderência, o fluido em contato com a superfície adquire a velocidade do corpo. Então, a tendência, isso aqui é a velocidade do escoamento do fluido, então a tendência próxima à superfície, pelo princípio da aderência, ele tem a mesma velocidade do corpo. Conforme o escoamento avança sobre o corpo, a camada limite aumenta a espessura, vai aumentando a espessura aqui, ó, a altura.
as camadas limites formam-se em ambas as superfícies, superior e inferior. Superior e inferior. Inicialmente, o escoamento no interior da camada limite é laminar, chamado, então, camada limite laminar. Então, esse pedacinho aqui e esse aqui é o início da camada limite e o escoamento aqui é laminar. A partir desse ponto aqui, ele passa a ser camada limite turbulenta. Tá? A transição do escoamento laminar para escoamento turbulento ocorre em um ponto chamado de transição, que é esse ponto T aqui, ó. Esse ponto T aqui. Que depende das condições da corrente livre, da rugosidade da superfície do corpo, do gradiente de pressão e da forma desse corpo também. Tá? E tem ainda um outro ponto que é interessante, né? Que é o momento de separação da camada limite, né? Como ele separa, que é nesse ponto S aqui. Então, a camada limite turbulenta, que é essa daqui, ela cresce rapidamente. Ela vai aumentando, então, a espessura. Até o momento em que o escoamento se separa da superfície do corpo. No ponto de separação, que esse ponto é esse aqui. Devido à separação do escoamento, o fluido que estava em contato com a superfície do corpo se desgruda, né, dessa superfície aí. Ou seja, perde o contato com a superfície, formando o que chamamos de esteira viscosa, que é o que acontece aqui, esteira viscosa. Então, olhando então a camada laminar, que é essa que está aqui, ó, subcamada laminar, e a turbulenta que está aqui, ó, essa passagem ela é assim, ó, ela é uma passagem assim, do laminar com pouca altura para o turbulento com aumento de altura e vai reduzir então a camada laminar. Tá? Essa passagem do laminar para o turbulento, ela ocorre num número de Reynolds, né? Que a gente chama de Reynolds crítico, que é igual a 5 vezes 10 à quinta. Tá? Esse é o ponto, então, de transição do laminar para o turbulento. Tá? Se o número de Reynolds for menor que 5 vezes 10 à quinta, ou seja, do número de Reynolds crítico, eu tenho escoamento laminar. Se ele for maior do que 5 vezes 10 à quinta, é turbulento. Tá? Então, é laminar quando o número de Reynolds é menor que 5 vezes 10 a 5, todo esse trecho aqui, e aqui é o turbulento com o número de Reynolds maior que 5 vezes 10 à quinta. Tá? E em algum ponto aqui eu tenho, então, a transição entre o laminar e o turbulento, que é onde ocorre o número de Reynolds crítico. Então, a camada limite é usualmente definida como a distância da superfície, né, o delta, altura, delta minúsculo, né, na qual a velocidade U, né, situa-se dentro de 99% de velocidade, da velocidade corrente. Ou seja, a camada limite ela tem uma velocidade que é 99% da velocidade do escoamento. Né? Então, ela é super baixa aqui. Né? Então, a gente diz que a velocidade na camada limite é 99% da velocidade do escoamento. Tá? E dá para a gente calcular a espessura, a altura, esse delta aqui da camada limite. Se ela for laminar, né, a altura dessa espessura aqui em relação a x, ou seja, isso aqui tem um desenvolvimento em x, ela é aproximadamente 5,48 dividido pela raiz do Reynolds, né, que a gente já viu como é que calcula aqui. E
Então, está aqui mais uma vez aí de uma forma mais didática, né? Como calcula o número de Reynolds, a espessura ou altura da camada limite laminar, que é o delta, né? Como a gente calcula, se for laminar é essa fórmula, se for turbulenta é essa outra fórmula aqui, ó. Então, está aqui de uma maneira simplificada aqui, né? Numa esfera, a camada laminar, isso aqui é a altura, a espessura da camada laminar, né? Daqui ele passa para um escoamento turbulento e tem um ponto, então, que eu tenho descolamento. Desse escoamento, isso ocorre nas faces, né, do objeto. Então, depois que eu tenho descolamento, então eu tenho a esteira viscosa, que é uma situação diferente, então, né? O escoamento da camada limite turbulenta é desejável sobre um corpo rombudo, pois a turbulência retarda a separação, que, por sua vez, reduz o tamanho da esteira, diminuindo o arrasto de pressão e, consequentemente, a força de arrasto. Tá? Então, é interessante essa camada limite. E as forças resultantes, né, que a gente tem, então, num escoamento externo, né, quando os corpos estão submersos, né? Talvez o exemplo mais sensível seja de um avião, né, que está se locomovendo num meio que é o ar. Tá? Então, eu tenho a força de sustentação, né, a força, peso do avião, tenho a força de arrasto, né, que ela é uma força contrária ao escoamento, né, e tenho, então, o ângulo, né, o ângulo de contato, então, né, que é o ângulo formado, então, pela corda, tá, desse avião. E também ocorre, não sei se vocês sabem, mas uma das minhas especialidades são peixes, né? Então, eu tive que estudar escoamento de peixes, né? Determinar a força de arrasto em alguns tipos de peixe. E eu usei esse princípio, então, da força de arrasto. Então, tem o fluxo aqui, tá? Aqui a área de contato, tá? Que é a pressão de arraste aqui, e aqui eu tenho a camada limite, né? Camada limite e a força de arrasto. E aqui a esteira, depois que saiu do peixe. Então, a, a forma do peixe, as barbatanas, o rabo, tem tudo a ver, então, para dar maior eficiência no desenvolvimento do escoamento do peixe. Tá? Então, basicamente, eu tenho, então, força de sustentação, força-peso, força de arrasto e empuxo. Então, olhando, então, essas características aí, então, isso aqui é o ângulo de ataque, né? O ângulo de ataque, a pressão na parte superior, a pressão na parte inferior, tá? Então, aqui eu tenho a força de sustentação, tá? Aqui eu tenho a força de arrasto, tá? Então, a resultante, por exemplo, nesse tipo de passe, depende, então, do ângulo de ataque, né, que vai formar aqui com a corda dessa peça aqui, né? Então, a resultante que vai ocorrer aqui, ela é, então, a força de sustentação e a soma vetorial da força de sustentação mais a força de arrasto. Aí eu vou ter a resultante aerodinâmica, então. Tá? O que acontece com velocidade e pressão nesse escoamento externo? Tá? Então, na parte superior, né, de um escoamento, a velocidade é alta, tá? E a pressão é baixa. Na parte inferior,
a velocidade é baixa e a pressão é alta. Então, tratando, então, tá aqui, né? Vamos estudar principalmente a força de sustentação e a força de arrasto. Tá? Então, a força de arrasto, que é o FD, o D é de drag, né? Do inglês, né? E a força de sustentação, que é o FL, é de lift, né? De elevação. Tá? E aqui é a resultante. Tá? Então, vamos começar vendo, então, um pouquinho da força de arrasto, FD. A força de arrasto tem três componentes, né? Arrasto por atrito, ou também chamado de viscoso, arrasto de pressão e o arrasto total, que é a soma das duas aqui. Então, a força de arrasto. A força de arrasto, obviamente, depende do número de Reynolds, né? Que é chamado número de Reynolds lateral ou do comprimento, tá? E ela é, então, essa regrinha aqui do número de Reynolds, tá? E a força de arrasto, ela é um coeficiente de arrasto, que é tabelado, vezes a massa específica desse fluido aqui, que está em contato com a superfície, ou que vai estar em contato com a superfície, a massa específica desse fluido, a velocidade da corrente, né? Antes de chegar, então, na superfície, a área, área molhada ou a área de projeção, né? A área de projeção, nesse caso aqui, seria a maior área que está em contato, então, com o escoamento, tá? É chamada de área molhada ou área de projeção, tá? E dividido por 2, tá? Essa é a fórmula, então, da drag force. Os coeficientes de arrasto, de sustentação, são funções do número de Reynolds e do ângulo de ataque. Então, falando então sobre a área projetada, então, no caso aqui, eu tenho uma peça que é um quadrado, eu tenho, por exemplo, o ar em movimento aqui, o vento. A área projetada aqui seria, então, se isso aqui tem 6, isso aqui tem 2, então a área seria 12 metros quadrados, a área projetada. No caso de uma partícula esférica, por exemplo, o escoamento do fluido está nesse sentido aqui. O escoamento está nesse sentido aqui, ou seja, essa partícula esférica, essa esfera aqui, ela tem uma força de arrasto aqui, né? E tem então, a área projetada, né? A área projetada é, então, um círculo, tá? É essa área que a gente vai utilizar, então, aqui, a área projetada, ou área molhada, que é a maior área da figura em contato com o escoamento, tá? E, no caso, por exemplo, de vertical, né? Então, eu tenho um objeto, no caso aqui esférico, mas não necessariamente, então está atuando aqui, não está atuando a força lift, a força de sustentação. Tá? Está atuando, então, a força de arrasto, tá? E a força peso. Né? Se essa peça aqui tiver em aceleração, né? Então, a força peso, se ela estiver descendo, a força peso é maior que a força de arrasto. Se ela estiver em equilíbrio, ou seja, parada, né, significa, então, que a força de arrasto é igual à força-peso. É esse conceito aqui, né, que faz com que o paraquedas, né, reduza muito a velocidade, né, por causa da drag force aqui, que vai atuar aqui. Né? Essa aqui é a área de projeção. Né? Isso aqui é a área de projeção do paraquedas, né?
Enquanto se saltar sem o paraquedas, a área de projeção é muito pequena, né? Então, a drag força, essa força contrária aqui, a força de arrasto, vai ser muito pequena, só com o corpo aqui. Então, é fatal mesmo. Então, eu tenho a força de arrasto, que é simplesmente por atrito, né? Atrito puro, por exemplo, como acontece aqui numa placa paralela às linhas de corrente, às linhas de fluxo. Tá? Então, eu tenho aqui a camada limite, vocês vejam que isso, a força de arrasto ela vai ocorrer simplesmente por atrito. Tá? Por atrito, se for uma placa paralela ao escoamento. Tem uma pequena parte aqui de pressão, mas que é desprezável, né? E ela vai ocorrer por atrito. Nesse caso, né, o coeficiente de arrasto, né, que é o CD, ele é praticamente uma constante, é 1,33 dividido pela raiz do número de Reynolds. Tá? Se o escoamento for laminar. Tá? O escoamento turbulento, mesmo nessa placa aqui, tá? O CD, ele é, então, esse valor aqui, 0,0742 pelo Reynolds elevado a 1/5, desde que o Reynolds esteja entre 5 vezes 10 à quinta e 5 vezes 10 à sétima. E tem essa outra fórmula aqui, para quando o Reynolds for maior que 10 à sétima, for igual a 10 à nona. Tá? E um outro tipo de força de arrasto é quando é devida à pressão. Observe, então, que essa placa, diferente do caso anterior, ela é transversal à linha de corrente aqui do escoamento. Então, eu vou ter efeito da pressão aqui, a pressão desse escoamento atingindo a placa aqui. Então, a gente tem aqui, então, a subcamada, tá? A subcamada aqui, e aqui a esteira desse escoamento. Obviamente, então, o cálculo desse arrasto devido à pressão, devido a essa situação aqui, né, é diferente. Tá? Ela depende, então, da razão de espectro, que é a relação entre a altura e a base, então, dessa peça aqui. Tá? Então, é chamada de razão de espectro. Daí, eu consigo tirar o coeficiente de arrasto. E aí, sim, eu vou usar nessa fórmula geral aqui, ó, para calcular a força de arrasto. E a gente tem, então, coeficientes de arrasto, CD, para número de Reynolds maiores do que 1.000. Né? Então, por exemplo, se for um prisma retangular, tá? A taxa, né? Essa variação, esse aspecto, razão desse aspecto, BH, tiver um valor muito grande, tendendo ao infinito, o coeficiente é igual a 2,05. Se for igual a unidade, tá? Igual a 1,05. No caso desse objeto for um disco, é 1,17. São os valores de CD. Né? Hemisfério com extremidade aberta voltada para jusante, para o escoamento, né? Que é o caso da bala. Né? A bala de um revólver ela tem esse formato aqui na sua frente, que é para reduzir a força de arrasto, ou seja, para ela desenvolver velocidades, reduzindo o atrito maior e alcançar distâncias maiores. E
A gente viu, então, a força de arrasto devido ao atrito, a força de arrasto devido à pressão, mas boa parte, então, dessas situações, ela envolve o arrasto total, que é a soma do arrasto de pressão e do arrasto de atrito. Tá? E isso depende, então, do número de renos. O número de renos eu consigo calcular. Tá? Então, está aqui, a maioria dos valores são tabelados, tá? São tabelados. Então, está aqui o coeficiente de arrasto, CD, tá? E aqui o número de renos. Isso aqui é para o que está em linha não tracejada, linha contínua, é para um cilindro liso, tá? E para uma esfera, é essa linha tracejada aqui. Tá? É o que acontece aqui. Então, se eu consigo, pelo número de renos, consigo calcular, então, o coeficiente de arrasto, CD, eu aplicando isso na fórmula geral, tá? Se eu consigo isso daqui, eu consigo calcular qual é a força de arrasto. Então, está aqui uma imagem, então, né, de uma esfera, né, com número de renos igual a 15.000, tá? É isso que desenvolve aqui. Então, aqui eu tenho a camada limite laminar, a partir de um determinado ponto, então, eu tenho a camada de limite turbulento e tenho aqui, nesse ponto aqui, o descolamento. E isso aqui é a esteira, né? Então, passando, então, esse número de renos para 30.000, né, desse escoamento aqui, do fluido que está escoando aqui, né, olha o que acontece, então. O descolamento, né, o S, o descolamento, ele vai mais para jusante, mais para trás do escoamento, né? E a esteira tem uma formação diferente, tá? Tem uma formação diferente. Esse gráfico aqui é igual a esse aqui que está no livro didático de vocês, só que ele mostra aí, quando eu tenho, então, um arrasto viscoso, que é devido ao atrito, tá? Quando eu tenho arrasto viscoso mais arrasto de pressão, e quando eu tenho arrasto de pressão, simplesmente, tá? E aqui, onde eu tenho, então, a camada limite turbulenta. Tá? É um gráfico um pouquinho mais elaborado do que esse, mas conduz aos mesmos valores de CD, aliás, é igual. Né? E tem alguns CD, né, coeficiente de arrasto, né, que dão, então, a aerodinâmica dessa peça. Né? Então, um formato desse tipo aqui, tipo gota aqui, né, tem um CD de 0,08. Um carro esporte, 0,25. Tá? Um carro de passeio, 0,4. Uma esfera, 0,47. Estamos falando de CD aqui. Um ônibus, 0,7. Você vê, então, que a aerodinâmica do ônibus é diferente da aerodinâmica de um carro de passeio, né? Que é bem diferente de um formato aerodinâmico. Né? E o caminhão, né? 0,9. Um ciclista, 0,9 também, né? E assim por diante, né? Motociclista, 1,8. Né? Então, se estuda muito, né? Como melhorar a drag força. Por quê? Porque se eu melhorar, então, essa relação drag-força, eu vou ter forças de arrasto, então, que são forças contrárias ao movimento, menor. Quanto menor for esse valor, menor vai ser o valor da força de arrasto. Tá? Portanto, a peça, o escoamento do objeto, ele vai ser tanto maior quanto menor for, então, o coeficiente de arrasto.
E eu não lembro se isso aqui está no livro didático de vocês, mas de qualquer forma, né? Está aqui os valores do coeficiente de arrasto, né? Em função do número de Reynolds, tudo depende do número de Reynolds, tá? Para uma placa plana, como essa aqui, tá? Essa aqui tem efeito apenas viscoso. Uma placa plana desse jeito aqui tem efeito de pressão, e nos demais aqui, no círculo, na elipse, no aerofólio, tem efeito de pressão e efeito de atrito. Então, mais uma vez, se eu calcular o número de Reynolds e souber qual é a forma do objeto que está imerso no escoamento, eu consigo calcular o CD. E daí eu consigo calcular a força de arrasto. Olha que interessante, como é importante conhecer esse coeficiente de arrasto, né? Então, os carros de 1920, eles tinham um coeficiente de arrasto igual a 0,8, tá? Então, em 1940, a forma dele já foi orientada melhor, né? Ele passou a ter, então, 0,5, e assim por diante. E em 1990, ele já passou a ter 0,3, né, aproximadamente. E o mínimo, então vocês vão vendo que o formato do automóvel, a forma dele, a forma com que ele trata, então, a força de arrasto, você veja, então, que a força de arrasto se distribui de uma maneira melhor, principalmente no, no vidro, né, dianteiro, na forma do capô, né, bem diferente dos primeiros carros, bem diferente de um ônibus, bem diferente de um caminhão, né? Então, o valor que se espera mínimo para esse desenvolvimento aqui, as indústrias automobilísticas fazem estudos em túnel de vento para ver qual é a forma melhor para reduzir, então, a força de arrasto, ou seja, escolher ter coeficiente de arrasto menores, né? Gastam fortunas para isso, né? Se você observar os carros de hoje, eles têm tudo um formato assim que lembra uma bala, né? Um foguete, né? Porque eles têm coeficiente de arrasto menores, tá? Mas tem um valor mínimo teórico, né? Que eles falam que você consegue, através da forma, reduzir o coeficiente de arrasto até, no máximo, 0,1. Tá? Máximo 0,1. A gente não atingiu esse valor ainda, né? A gente não atingiu, mas um futuro breve aí, por que não? E a outra força, então, é a força de sustentação. Vamos ver aqui. Então, eu tenho duas forças que nos interessam, então, que é a FL, que é a força de sustentação, o L vem do lift, em inglês, e essa aqui é a drag force, né? São forças vetoriais, né? E, então, a força resultante é a soma vetorial da força de arrasto com a força de sustentação. Vamos ver um pouquinho da força de sustentação. Então, a força de sustentação ela é determinada do mesmo jeito que a força de arrasto, onde a força de sustentação utiliza, então, um coeficiente de sustentação, um CL. Tá? O princípio é o mesmo. Tá? Determinar, então, o coeficiente de sustentação, o CL aqui, para poder calcular essa força de sustentação. Determinar, então, o coeficiente de arrasto, o CD, para determinar essa força de arrasto. E, portanto, com o conhecimento dessas duas forças, a soma vetorial vai me dar, então, qual é a força resultante, então, dessa soma vetorial. E no caso também do CL, tá? Isso aqui é para
uma forma aerodinâmica, né, de tipo asa de avião, tá? Então, aqui eu tenho, em função não mais do número de renos, tá? Mas em função do ângulo de ataque, esse ângulo aqui, que o escoamento vai atacar, vamos dizer assim, essa peça aqui, esse formato. Então, eu tenho vários valores aqui do coeficiente de sustentação. Tá? E esse perfil aqui tem vários perfis, né? Isso aqui é para asa de avião, né? Tem vários modelos aqui, a gente chama NACA. Esse aqui é o 23015. Tá? Então, em função do ângulo de ataque, eu tenho o coeficiente de sustentação que eu vou aplicar na mesma fórmula inicial lá, só que aqui vai o coeficiente de sustentação para determinar, então, a força de sustentação. Se eu souber a força de sustentação, obviamente, eu determino qual é o coeficiente de sustentação. E aqui é a mesma ideia, né, a respeito, então, do desenvolvimento aerodinâmico dos carros, tá? Só que aqui tem, então, a área de projeção, né? Vocês viram que essa área de projeção aqui, que seria essa altura aqui, ó, vezes a largura do carro, né? Ela foi diminuindo para diminuir, então, a força resultante, tá? Então, quanto menor for essa altura, quanto mais baixo for o carro, quanto mais aerodinâmico for o carro, tá? E melhor, então, a aerodinâmica, né? Então, tem a ver, então, com a força de sustentação e com a força de arrasto. Tá? Isso é geralmente estudado em túnel, né? Túnel de vento. E o problema proposto logo no início, né, que é de um navio que tem 360 metros de comprimento, ele está se desenvolvendo, tem que desenvolver uma velocidade de 6,69 metros por segundo, e a largura, a boca desse navio é de 70 metros. Ele fala que o calado é a parte que fica submersa do navio ou do barco na água, aqui no caso da água do mar, tá? É 25 metros. E ele deu, então, a viscosidade da água do mar, tá? 1,37 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, viscosidade cinemática, e deu esses dados aqui, deu a temperatura da água. Tá? E ele quer, então, que a gente desenvolva as características desse barco aqui e estimar a força, né, necessária para isso aqui escoar com essa velocidade e qual a potência requerida. Bom, a gente começa, então, calculando a área de projeção. Né? A área de projeção seria a área em que o escoamento ele vai ocorrer aqui, né? Então, essa aqui é a área frontal, né? A área frontal, ela é, então, 70 vezes a altura do calado, que é isso aqui, ó. O fluxo vai estar nesse sentido aqui, ó. Né? A drag força, né? A força de arrasto, ela vai estar aqui, ó. Essa área, então, é 70 vezes 25, 2 vezes 25, tá? Que dá, então, 120 metros. Tá? Então, vamos em frente aqui. Vou calcular a força de arrasto. A força de arrasto é o coeficiente de arrasto vezes a massa específica da água do mar, que foi dado, a velocidade também ao quadrado que foi dado, foi dado também, a gente calculou, né, a área, né, a área da projeção, e isso aqui é o número 2. Tá? Bom,
eu vou ter que calcular o número de renos, porque tudo depende do número de renos. O número de renos é a velocidade, vezes o maior comprimento, 360 metros, dividido pela viscosidade da água do mar. E isso dá 1,8 vezes 10 à nona. Tá? Então, 1,8 vezes 10 à nona, eu vou ter que usar, então... Opa, passei. Vou ter que usar essa fórmula aqui, ó, para calcular o CD, que ela depende só dessa constante, tá? do número de Reynolds e dessa constante aqui. Então, 1,8 vezes 10 à nona. Tá? Então, o CD é essa constante dividido pelo log do número de Reynolds elevado a 2,58. Essa fórmula vale para o número de Reynolds entre 5 vezes 10 à quinta e 10 à nona. Né? 1 vezes 10 à nona. Então, eu calculo o coeficiente, que é, então, isso aqui, o número de Reynolds está aqui, 1,8 vezes 10 à nona, elevado, então, a 2,58. Isso vai dar um CD de 0,00147. Agora eu já consigo calcular a força de arrasto, que é essa fórmula aqui. O que eu não tinha era o coeficiente de arrasto, o CD, mas eu consegui calcular através do número de Reynolds, dessa fórmula aqui. E, portanto, substituindo os valores aqui, CD 0,0147, massa específica 1020, velocidade 6,69 ao quadrado, e a área 360 vezes 120, tá? A área total, e isso vai dar, então, uma força de arrasto de 1,45 meganewton. Tá? Meganewton. Bom, o que eu sei? Eu sei que potência é a força, no caso é a força de arrasto, vezes a velocidade do corpo que está se desenvolvendo, né? No caso aí do navio. Tá? Então, a força que a gente vai utilizar aqui é a força de arrasto, e vezes a velocidade que eu tenho, 6,69. Tá? 6,69. Tá? Fazendo essa continha aí, eu vou precisar, para que isso ocorra, com a dimensão desse barco, com a área projetada, com a velocidade, com esse fluido, que é a água do mar, tal, eu vou precisar, então, de uma potência de 9,7 megawatts. Então, essa deveria ser a potência do motor para que isso ocorra desse jeito, para vencer a força de arrasto, tá? 1,45 meganewton. Só que no cálculo real, eu ainda preciso considerar a, a, a força de sustentação e a força-peso. Mas, como isso aí está flutuando, né? A ideia é que o barco flutua, a força de sustentação e a força-peso são iguais. Então, a potência pode ser calculada, então, simplesmente pela força de arrasto, no caso, então, dessa embarcação. Tá? Aqui é um exemplo interessante também, que é o caso de um paraquedas. Né? O paraquedas ele aumenta muito a área de projeção, né? E, portanto, então, ele reduz a velocidade de descida do elemento que está sendo sustentado pelo paraquedas. Né? Então, está dito aí, uma empresa que prepara carros para competições de arrancada contratou você para supervisionar a equipe de projetos. Carro de arrancada é aquele que desenvolve com a potência máxima no menor tempo uma determinada distância. Depois disso, ele está com uma aceleração tão grande que, para frear, ele precisa, então, de um paraquedas. Então, o paraquedas abre, né? E ele resiste, então,
a força de arrasto do automóvel. Eu não lembro o nome disso aí, mas é alguma coisa de drag, né? Car drag, alguma coisa assim, tá? Esse tipo de competição. E o carro mais novo preparado pela empresa pesa 7.120 newtons e atinge uma velocidade máxima de 396 km por hora, 110 metros por segundo, aproximadamente. O sistema de frenagem, ou seja, de freio, né, é composto por um paraquedas de arrasto com área de 2,3 metros quadrados, que inicialmente reduz a velocidade do veículo de 162 km por hora, que é dar 45 metros por segundo, e aí sim os freios mecânicos funcionam. Antes disso, com essa velocidade de 110 metros por segundo, o freio mecânico não funciona. A lona não funciona para frear esse carro. Então, eu tenho que desacelerar primeiro. Com base nos dados disponíveis, você deve determinar o tempo necessário para que o paraquedas desacelere o veículo até a velocidade de 162 km por hora, supondo o ar padrão, massa específica 1,227 kg por metro cúbico, a viscosidade do ar 1,46 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Bom, o que foi dado aí? Foi dado, então, a força-peso, do que é a força do carro, tá? Do carro, que é a massa vezes a aceleração, tá? Que dá 7.120. Foi dada a velocidade de largada desse carro aí, que é 396 km por hora, que é igual a 110 metros por segundo. A área do paraquedas, tá? A área de projeção do paraquedas, 2,3 metros quadrados. A velocidade que o paraquedas tem que reduzir para que os freios, a lona funcione, né? Vamos chamar assim, o sistema de frenagem do carro funcione, é 162 km por hora. Ou seja, esse paraquedas tem que reduzir a velocidade de 110 para 45. Foi dado também o coeficiente de arrasto, CD, 1,42, a massa específica do ar, a viscosidade, e foi dado o G também, na aceleração da gravidade. Então, eu consigo saber, então, se eu tenho peso e eu sei o G, eu consigo saber qual é a massa desse carro aí, né? E consigo, então, a minha ideia, então, é calcular qual é a drag força que seja igual à força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade, que é a massa vezes a taxa de velocidade no tempo, né? Taxa é a propriedade no tempo, tá? Então, a variação de velocidade, dv/dt, tá? E a força de arrasto é igual ao CD, massa específica, velocidade ao quadrado, área de projeção é igual a 2. Isso aqui ela vai ser igual, então, a variação então, de velocidade, a massa variando de velocidade no tempo, que é igual a isso daqui. E eu consigo agora, integrando, né? Substituindo aqui, integrando, eu chego, então, que essa expressão aqui, ela vai ser, então, meio do CD, a massa específica sobre a área dividido pela massa vezes o tempo, é igual a diferença do inverso da velocidade final menos o inverso da velocidade final. Portanto, fazendo, então, essa relação aqui, né, eu vou ficar, então, que isso aqui vai ser igual a velocidade
inicial menos a velocidade final, dividido pela velocidade final vezes a velocidade inicial. Então, eu consigo, então, calcular o que ele está pedindo, qual é o tempo, então, para que ele passe da velocidade de 396 km por hora para 162 km por hora. Ele quer saber isso daqui, ó. E tudo isso daqui é igual a essa relação aqui. Portanto, eu vou, como vocês dizem, né? Eu vou isolar o tempo aqui, o t. Então, o tempo vai ser, então, 2 vezes V1 menos V2, tá? Vezes a massa, dividido pela velocidade 2, vezes a velocidade 1, vezes o CD, vezes a massa específica, vezes a área. Tudo isso daqui que divide tudo que está aqui em cima. Tá? Fazendo essas contas aí, porque eu tenho todos os valores, né? Isso vai dar, então, tempo de 4,76 segundos. Então, esse é o tempo necessário para que, com esse paraquedas, com essa área aqui, que você utilizou aqui, ó, a área aqui, ó, 2,3, você reduz a velocidade, acho que é drag car, eu acho que chama esse tipo de competição, né? Acho que não lembro direito. Mas que reduz, então, de 396 km por hora para 162 km por hora. Então, acionado o paraquedas, demora, então, aproximadamente 5 segundos para que essa velocidade passe para 45 metros por segundo e aí o freio funcione. Tá? Então, essa formulazinha aqui é interessante, né? É interessante, né? Do tempo, né? De redução, então, de velocidade. E isso aí, então, é feito o estudo, por exemplo, em automóveis, para você saber a distância de frenagem. Né? Quando você aciona o freio do seu carro, né? Quanto tempo ele vai demorar para dar a velocidade inicial do seu carro até a velocidade zero, quando ele vai parar? Né? Qual é o tempo que vai demorar isso? Né? E aí eu também consigo saber qual é a distância de frenagem. E, bom, vocês já devem estar aí, falei demais, né, cara? Mas é que eu gosto desse assunto aí. Eu gosto desse assunto. E eu acho bem legal, né? Principalmente porque eu utilizei bastante essas relações de, de força de arrasto, força de sustentação, empuxo, força resultante, né? No meu mestrado e no meu doutorado, então, aplicado, então, a seres vivos, né? No caso aí, no meu caso, a peixes, né? Eu usei tudo isso que eu mostrei para vocês aí, tá? E foi bem interessante. Então, esse conhecimento é bem legal. Mas é também um conhecimento que envolve, então, carros, motos, bicicletas, aviões, navios, né? Tudo que envolve, então, escoamento externo, que a gente chama, precisa conhecer esses coeficientes. Quanto melhor for a aferição desses coeficientes, melhor, então, a, a redução da força de arrasto. Né? Bom, a primeira questão fala assim: as forças de arrasto e de sustentação, sobre as forças de arrasto e sustentação, considere as afirmativas a seguir. O arrasto de atrito puro ocorre em escoamentos sobre uma placa plana paralela ao escoamento, nos quais o gradiente de pressão é igual a zero e o arrasto total é devido às tensões viscosas. Está certo isso daqui.
Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. O arrasto de atrito puro, o FD, tá, ocorre em escoamento sobre uma placa plana paralela ao escoamento. A placa paralela ao escoamento, nos quais o gradiente de pressão é igual a zero e o arrasto total é devido às tensões viscosas. A primeira está certa. Segunda, no arrasto de pressão puro, a tensão de cisalhamento não contribui para as forças de arrasto. E o coeficiente de arrasto baseia-se na área projetada do objeto. Também é verdade. Tá? Também é verdade. O cisalhamento não contribui quando o arrasto for apenas por pressão. Tá? A força de arrasto for apenas devido à pressão. A terceira, o escoamento da camada de limite turbulento não é desejável sobre um corpo rombudo, uma vez que a turbulência aumenta o arrasto de pressão e, consequentemente, a força de arrasto sobre o corpo. A gente comentou sobre isso. É interessante, sim, quando o corpo é rombudo, né? A camada limite reduz a força de arrasto. Então, a terceira alternativa está errada. A quinta, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta, o fenômeno de sustentação aerodinâmica é comumente explicado pela diminuição de velocidade sobre a superfície superior do aerofólio e pelo acréscimo de velocidade ao longo da superfície do aerofólio. Também não está certo. Também não está certo. Então, a alternativa aqui seria a alternativa A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Vamos ver? Está aqui, então, a resposta. A 1 está correta, a 2 está correta. Aí está explicando os motivos, né? No caso, então, da 4, os coeficientes de arrasto e de sustentação para o aerofólio são funções do número e do reino e do ângulo de ataque. Então, aquela está errada. E o fenômeno de sustentação aerodinâmica é explicado pelo aumento de velocidade sobre a superfície superior. Aqui ele está falando, então, diminuição da velocidade da superfície superior. Tá? Então, e o segundo exercício, aí ele fala assim que um tubo de diâmetro externo de 2,2 centímetros, utilizado para o transporte de água tratada, deve atravessar um rio em um ponto em que a largura do rio é igual a 30 metros. Ou seja, se ele vai atravessar um rio, significa que o comprimento desse tubo também dentro do rio, né, é também de 30 metros, ficando completamente imerso na água. A velocidade média do escoamento da água do rio é 4 metros por segundo e a temperatura 15 graus Celsius. Sabendo-se, então, que a massa específica e a viscosidade dinâmica da água a 15 graus Celsius são 999,1 quilos por metro cúbico, e a viscosidade 1,138 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo, determine a força de arrasto exercida sobre o tubo pelo rio e escolha a alternativa correta. Vamos ver o que foi dado aqui. Ó. Foi dado o diâmetro externo, que vai ser o H, né, da área projetada. Né? Então, eu tenho o tubo, tenho o rio aqui, e tenho o tubo atravessando aqui. Esse tubo no rio, imerso no rio, tem 30 metros. E tem o diâmetro externo de 0,22. Então, a área projetada é 30 vezes 0,022, que é o diâmetro externo. Muito bem. Foi dado o diâmetro externo desse tubo, foi dado o comprimento, que é a largura do rio, a velocidade do fluxo, a massa específica do fluxo, a viscosidade do fluxo, e ele quer saber, então, qual é
o FD. Bom, a área projetada, a área molhada, né, que é o tubo submerso num rio de 30 metros de largura, né, é, então, 30 vezes o diâmetro, que é a altura, né? Vai ser a altura desse tubo. Isso é a área projetada, que dá 0,66 metros quadrados. Calculando o número de Reynolds. O número de Reynolds é a massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro, no caso aqui o diâmetro externo, dividido pela viscosidade absoluta. Substituindo valores aqui, massa específica, a velocidade, 4 metros por segundo, o diâmetro, que é a altura desse tubo aí, 0,022, tá? O coeficiente de viscosidade dinâmica dessa água aí, tá? A 15 graus, né? 15 graus. E eu preciso, para ver eu calcular, então, essa força é assim, né? O coeficiente de arrasto vezes meio da massa específica que eu tenho, a velocidade ao quadrado que eu também tenho e a área que eu também tenho. Para eu calcular, então, essa força que ele quer saber, eu preciso determinar qual é o coeficiente de arrasto. Bom, partindo dessa tabelinha aqui, ó, que a gente já mostrou, isso aqui é a relação entre o coeficiente de arrasto, CD, e o número de Reynolds, tá? Então, calculando o número de Reynolds e com esse número de Reynolds, vai ser um tubo liso, né? Externamente, um tubo liso. Com esse número de Reynolds aqui, eu consigo determinar qual é o coeficiente de arrasto. Determinando o coeficiente de arrasto, eu calculo a força de arrasto que ele está determinando. Ele quer saber, determina a força de arrasto. A força de arrasto sai daqui. Então, eu preciso calcular o número de Reynolds para depois, com esse número de Reynolds, atingir aqui esse cilindro liso e daqui calcular o CD, para depois, então, substituir esse CD aqui para poder calcular a força de arrasto. Eu já calculei isso aqui. O número de Reynolds vai ser, então, a massa específica 9,99,1 quilos por metro cúbico, a velocidade 4 metros por segundo e o diâmetro externo 0,022 e a viscosidade 1,138 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro dividido por segundo. Aqui está faltando, aqui é metro quadrado, viu? Aqui é metro quadrado, está faltando um quadrado aqui, que é Pascal vezes segundo, tá? Muito bem. Isso vai dar um número de Reynolds de 7,73 vezes 10 à quarta. Bom, 7,73 vezes 10 à quarta, essa graduação aqui é muito preliminar, né? Mas seria 2, 4, 6, 7, estaria por aqui. Tá? Então, desse Reynolds aqui, 7,73 vezes 10 à quarta, eu vou até encontrar o cilindro liso. Daqui, eu obtenho, então, qual é, para essas características aí, qual é a força, o CD, coeficiente de arrasto. Nesse caso aqui, o coeficiente de arrasto dá igual a 1. Então, eu substituindo aqui o coeficiente de arrasto, aqui, né, eu vou ficar, então, que o CD igual a 1, né, a massa específica, a velocidade ao quadrado, a área projetada, né? 30 vezes 0,022, dividido por 2. Isso vai dar 5.275,2 newton, né? Que seria, então, a alternativa B. E, terminando a nossa
etapa aqui, né? O terceiro é um aeroplano leve com massa de 1.000 quilos, tem a seção convencional LACA 23015, né? Que é essa aqui, ó, e área uniforme de 10 metros quadrados, considerando que a massa específica do ar é 1,23 quilos por metro cúbico, determina o ângulo de ataque da asa para uma velocidade de cruzeiro de 63 metros por segundo. Bom, vamos ver o que foi dado. Foi dado o G, foi dada a massa do aeroplano, né, do avião, que contém, então, as asas nessa forma aqui, a área disso daí, né, que seria, então, o comprimento dessa asa aqui, vezes a maior dimensão aqui, que deu 10 metros quadrados, a massa específica do ar, a velocidade de cruzeiro do avião, 63 metros por segundo. Ele quer saber, então, qual é esse ângulo de atrito. Tá? Bom, como é que faz isso daí? Bom, o ângulo de atrito sai daqui, mas veja que ele depende, então, do coeficiente de sustentação, do CL. Então, eu preciso determinar o CL para, com o CL, eu ir nessa curva aqui e determinar qual é o ângulo de ataque aqui. E o CL, ele sai daqui, isola o CL aqui, ele vai ficar assim, o CL é igual 2 vezes a força de sustentação dividido pela massa específica, dividido pela velocidade ao quadrado, dividido pela área de projeção. Tudo isso aqui foi dado. Né? E, nesse caso aqui, né, a força, o FL, é igual a força-peso. Tá? É igual a força-peso. Isso aqui tem que ficar equilibrado, precisa ficar... então, a força, a lift, a força de sustentação, ela é igual à força-peso. Que se fosse a força de sustentação fosse maior, essa asa ia subir. Não é isso que a gente quer. Se a força-peso fosse maior, essa asa ia descer. A gente quer a situação em que a força de sustentação seja igual à força-peso. Tá? Então, a força de sustentação eu consigo calcular. É a massa de 1.000 vezes o G. Então, isso aqui eu tenho, que é a massa de 1.000 vezes o G. Isso aqui é uma constante, isso daqui foi dado 1,23, a velocidade também foi dada, 63 metros por segundo, e a área também foi dada, 10 metros por quadrado. Então, eu consigo calcular qual é o coeficiente, então, de sustentação. Né? E, fazendo essas contas aqui, o FL é igual a 9.810, que é 1.000 vezes 9,81, e o CL, ele é, então, 2 vezes 9.810, que é o FL, dividido pela massa específica, que é 1,23, vezes 63, que é a velocidade ao quadrado, vezes 10, que é a área. Né? Isso dá um coeficiente de 0,402. Então, pegando 0,4 aqui, a hora que isso aqui encostar, então, nessa curva de variação do coeficiente de sustentação para esse formato aqui eu tenho o ângulo de ataque. Tá? E isso aqui é aproximadamente, isso aqui seria 2, aproximadamente 3 graus, 3 graus e meio aqui, tá? 3 graus, tá? Que é o ângulo de ataque aqui. E que daria, então, a resposta A. Tá? E
acabamos a nossa aula aqui.